Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Agradecendo a casa mais uma vez pela oportunidade que está dando do Evangelho. Pedir ao alto também que possa nos dar a sustentação e o amparo do aprendizado nessa noite. Nós vamos fazer 2 comentários durante o Evangelho, 2 conversas que Jesus tem, uma com o fariseu e outra com Simão Pedro. Vou pedir para cada um de vocês que quando estiver falando sobre a mensagem, a conversa entre Jesus e Simão Pedro, que cada vez que falar o nome de Simão Pedro, que vocês entendam o nome de vocês, como se o mestre estivesse conversando com cada um de nós, para que a gente possa conseguir dessa maneira levar uma reflexão interior de cada um. Esse Evangelho, ele traz uma mensagem, como diz, né, é o contexto de todo o Evangelho de Jesus, ele está no contexto do amor. Todo o Evangelho. Né? Tem uma passagem de um fariseu, lá atrás, 2 anos atrás, que foi nas 2 escolas que existiam, nas escolas mosaicas, e pediu que explicasse para ele de uma única palavra o que seria o aprendizado que tinha. Foi em uma das escolas, onde tinha um que era muito nervoso, irritado. Ele pergunta para ele assim: você pode resumir tudo que vocês ensinam em uma única palavra? Para falar, sai daqui, não apareça mais aqui. Ele foi, o outro perguntou, ele falou assim: tá pronto? Ele falou: tá. Ele falou assim: amor. Eu falei: o resto é em outro. A gente entender a importância que tem realmente de todo o Evangelho resumido numa única palavra: amor. E amor é algo que a gente ainda não consegue compreender. Quando a gente fala do maior mandamento, amor ao Pai, para nós ainda é um negócio muito distante, não é? Allan Kardec, com o bom senso que tinha, ele fez uma pergunta muito inteligente, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, dos Imortais. Ele pergunta: quem é Deus? Não é quem, é quem é Deus. Todos sabemos, no Espiritismo, que a resposta é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas ainda para nós é um negócio longe. Na pergunta 244, Allan Kardec pergunta se os espíritos conseguem ver Deus. A resposta é muito direta. Diz que os espíritos, elevados numa hierarquia elevada de mundos ditosos, conseguem. Mas os espíritos ainda imperfeitos, que somos nós, não. Nós adivinhamos e sentimos Deus. Então eu vejo que para nós é algo ainda distante. Se puder deixar a luz perto, da mesma tonalidade que estava quando foi feito o passe coletivo, para que a gente consiga se concentrar um pouco mais na mensagem. Tá bom? Tá ótimo. Um dia que os ventos sopravam de uma maneira não muito agradável, e Jesus estava na querida Cafarnaum, passando sua mensagem. Mas o seu verbo de amor já tinha sido espalhado pelo mundo, já não tinha mais como parar. E ele estava na praça, passando a mensagem àquele povo que já seguia ele de uma maneira muito eloquente. O povo que já não tinha ainda recebido uma mensagem, que não tinha esperança nenhuma, através da mensagem de Jesus, estavam totalmente extasiados, sentindo algo que nunca havia sentido ainda. Mas os doutores da lei, os fariseus que estavam ali, ao contrário, nutriam um ódio muito grande por Jesus. Primeiro, porque eles não acreditavam que ele era o Messias enviado, ou que um filho de um carpinteiro ia ser o Messias enviado. E o segundo ponto é que ele pregava sem ter estudado nas escolas mosaicas. Como que um homem, o filho de um carpinteiro, que nunca havia estudado, poderia pregar? Mas o que mais nutria um ódio deles é que o povo estava seguindo ele de uma maneira muito eloquente, porque não tinha recebido ainda uma mensagem, não tinha noção do que era o futuro, não tinha entendimento que hoje nós já temos. Mas um fariseu, especificamente, com a intenção de colocar Jesus contra o povo, de deixar ele em uma situação contraditória,
chamado Hanan, Natan, na verdade, Natan ben Hassad, procura Jesus na praça, no meio daquela multidão toda, em que era Jesus, e pergunta para ele: vós prega o perdão e o amor a todos incondicionalmente? Jesus, com aquela energia de amor, de paz, com aquela plenitude, envolvendo a todos que ali estavam, olha para esse fariseu, que era um fariseu conhecido por ser muito cruel nos seus julgamentos, ser muito duro, conhecido por todos, e aquele povo fica tudo olhando, e ele faz essa pergunta para Jesus, querendo a resposta que ele imaginava que fosse dar, que colocasse Jesus em contradição. Jesus olha firme para ele, esse fariseu, e diz: sim, diretamente, sim, porque se assim não fosse, seria injusto, seria incongruente que Deus selecionasse o seu amor e o seu perdão apenas por um grupo selecionado. Mas o Pai envolve todos e dá oportunidade para que todos possam se retomar o seu caminho, para que todos tenham oportunidade de seguir o caminho que leva ao Pai. Então, esse amor, esse perdão é para todos. Natan, se nutrindo daquele ódio mais ainda, ficando mais irritado, mais nervoso com aquela mensagem, com aquela informação, ele fala: está dizendo que temos que perdoar aqueles que roubam e que matam da mesma maneira, e amar os outros da mesma maneira que amamos aqueles próximos de nós? Jesus, mais uma vez, olha para Natan e diz: sim, pois são esses que mais necessitam da terapia do amor. São esses que mais necessitam do perdão. Porque, através do perdão, é que eles vão se sentir como irmãos e vão ter a oportunidade de refletir sobre esse perdão para que possam retomar o caminho. Natan fica mais irritado ainda. Aquele ódio vai nutrindo ele, porque não era essa as respostas que ele esperava de Jesus. Ele esperava uma resposta que colocasse Jesus em contradição. E estava acontecendo o contrário. Aí ele disse para Jesus: está dizendo que aqueles escolhidos pela sociedade não devem aplicar a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, matar aquele que matou, julgar aquele que não cumpriu com as leis? Jesus, mais uma vez, olha para Natan nos olhos dele e diz: sim. Como já disse, são esses os mais necessitados. Devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E que esses, que são os que mais necessitam do amor ao Pai, devem ter a oportunidade de se rever, de tomar o caminho novamente. São esses que mais necessitam da terapia do amor. Porque quem julga o mesmo erro do rebelde. Quem julga com vingança, com ódio. Quem julga está cometendo o mesmo erro do que está sendo julgado, do delinquente. Quem julga deveria ser melhor do que aquele que está sendo julgado. E o Pai nos ensina que não devemos julgar, mas justiçar. Natan fica totalmente irritado. E já sem nada a perguntar, ele diz: está dizendo então que devemos deixar livre e solto no meio da sociedade aqueles que matam? Que não devemos fazer nada? É isso que está dizendo? Jesus olha para ele e fala: nem tanto, Natan. Jesus, Deus, nos ensina a justiçar e não julgar. Justiçar tem a mesma técnica daqueles responsáveis na sociedade pela saúde, de resgatar esse irmão da sociedade, tratá-lo com amor, com carinho, com respeito,
E assim que a sua ferida estiver curada, como da saúde, devolvendo à sociedade, dando a oportunidade para que ele possa meditar sobre o seu erro. Porque aquele que mata, aquele que comete delito, ele é vítima de si mesmo. Não conhece as leis de Deus. E fazendo com perdão, nós vamos dar a oportunidade para que eles possam meditar sobre esse perdão, reconhecer naquele que está julgando como verdadeiro irmão, e aquele que está perdoando também vai ter a oportunidade de reconhecer aquele como irmão, como assim é. Essa é a terapia do amor. Natan, sem ter mais nada a dizer, nutrindo daquele ódio, dá as costas para Jesus e sai levantando a poeira com a sua sandália naquele chão árido e vai embora. E o mestre continua passando a sua mensagem para o povo que está ali a respeito do amor. E todos sentindo aquela energia do Pai, sentindo a energia do mestre que estava ali de Jesus, que contagiava a todos, ficam extasiados com aquela mensagem e têm a oportunidade de olhar para o futuro, de entender o momento, aquilo que os aguardava, a oportunidade que estavam tendo. Mas foi em um outro dia, num dia, como dizem os imortais, que esse mundo nunca mais vai conseguir presenciar. Um dia que a atmosfera abraçava todos os corações que ali estavam, com muito amor, com uma energia que nunca mais irão sentir. E todos os corações que estavam naquele da Cafarnaum entraram num estado que nunca havia entrado. Passaram a ter um sentimento que nunca tinham tido ainda. Todo aquele medo, aquela angústia tinha sido embora, como se um sol tivesse nascendo dentro de cada um. Foi quando Jesus iniciou o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E no final desse dia, ao cair da tarde, que aquele dia que abraçava todos, que todos os corações se sentiam acolhidos, e ao chegar da noite, uma noite que também veio uma brisa que soprava de uma maneira muito agradável, que todos que ali estavam sentiam algo que nunca havia sentido antes. E ao chegar da noite, Simão Pedro olha para Jesus e diz: nunca me senti tão feliz assim. Nunca imaginei que pudesse sentir algo tão diferente como estou me sentindo agora. Tanto eu como aqueles que ouviram a sua mensagem. Mas esse amor, como faço, mestre, para adquirir esse amor? Jesus olha para Simão Pedro com ternura, com todo carinho, e diz: Pedro, perdoe sempre. Perdoe em todas as oportunidades da sua caminhada. Perdoe a todos aqueles que cruzaram o seu caminho. Perdoe a tudo e a todos. Perdoe principalmente naquele momento que achar que não merece o perdão, que aquele ou aquele não merece o perdão, porque são esses que mais necessitam do perdão. Perdoe com sentimento mais íntimo do seu coração. Aproveite o seu cotidiano do dia a dia e não perca uma oportunidade de cada anjo que cruzar no seu caminho, que necessitar do seu perdão, de ser perdoado. Pedro olha para Jesus e diz: nossa, nunca imaginei que existia um amor assim. Mestre, você nem sabe que eu sou um pescador humilde do mar e que nunca tive a oportunidade de meditar sobre esse amor. E sabes que desde quando nós nos encontramos, eu e os meus, ou quando vós nos encontrou, eu senti como o sol estivesse nascendo dentro de mim. Meu sentimento passou a ser totalmente outro. Nunca imaginei que pudesse existir um sentimento como esse. E essa mensagem de amor me chama a atenção. De uma certa maneira eu fico triste porque não consigo alcançar esse amor. Ensine, mestre, a dar os primeiros passos. Jesus olha novamente para Simão Pedro com calma, com tranquilidade, envolvendo ele com todo amor e diz:
Simão, pratiques o bem. Pratiques o bem em todas as oportunidades. E todos aqueles que bater a sua porta no seu dia a dia, não percas a oportunidade de praticar o bem. A tudo e a todos. Porque o mal é a ausência do bem. E o mal, ele pode te entorpecer, Pedro. Mas lembre-se sempre de nunca criticar a sombra. Porque a sombra é o bem. A sombra traz com ela uma luz que até então estava obscurecida por uma luz maior. Simão, sem entender, Jesus percebe que ele não entende, fala: Simão, para que melhor entendas o que estou te falando, quando a sombra aparece ao cair da noite, não olha para o céu e não vê aquelas estrelas, a luz que vem junto, cintilante, maravilhoso, trazendo a luz, a esperança. Mas essa luz, essa estrela, sempre esteve obscurecida durante o dia, mas ela sempre esteve ali, pelo sol. Então nunca critiques a sombra, porque ela nos traz a luz. E lembre-se de duas coisas. Primeiro, não temos uma única vida, não temos uma vida só. Segunda coisa, plantar não é obrigatório, a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é uma obrigação. Temos que colher aquilo que plantamos. Simão Pedro, se fizeres o que estou dizendo, se praticares o bem a tudo e a todas as oportunidades, já estarás amando. Estarás amando ao Pai e ao seu próximo. Nós, até hoje, estamos aqui escutando essa mensagem que não ouvimos, porque nós estávamos lá atrás há 2000 anos ouvindo isso. Emmanuel diz que cada espírito internado nesse hospital, nesse planeta, escola, um mundo de provas e expiações, cada um deles já ouviu a voz de Jesus, de Deus e do Mestre de perto. De perto. Quando nós ouvimos a criação, a gênese do mundo, Jesus, Deus, quando criou o mundo, ele dizia assim: que haja luz, a luz, que haja o ar, que haja atmosfera, e ela foi agindo. Mas quando criou nós, ele falou: haja não, Deus soprou. Sabe o que é soprar? Alguém já encheu 2, 3, 4 bexigas? A primeira é fácil, a segunda, a terceira já está chamando essa mão que a gente não aguenta mais. Deus soprou a cada um de nós. E Emmanuel diz que nós somos criados pelo hálito de Deus. Vocês estão sentindo o meu mau hálito daqui? Não, vocês estão? Não, né? Para a gente sentir o hálito de alguém, tem que estar o quê? Próximo. Tem que estar bem próximo. Que essa conversa que Jesus teve com Simão Pedro, que possa nos levar a essa reflexão. Porque lá atrás, aqueles corações que participaram daquele momento em Cafarnaum, que ouviram a mensagem de Jesus e colocaram em prática essa mensagem, hoje estão vivendo num mundo ditoso, independente da religião. A gente pode citar aqui alguns exemplos: Martin Luther King, Gandhi, Teresa de Ávila, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, e assim muitos, que hoje estão vivendo em um mundo ditoso, nos estendendo a mão, porque é da lei do Pai que todo aquele que se eleva tem a obrigação de estender a mão e trazer de volta. Nós somos hoje responsabilidade dos nossos irmãos elevados, mas é por nossa teimosia que esse mundo está como está até hoje. E esse momento de
transição, nunca foi tão importante o Evangelho de Jesus. Nós, espíritas, recebendo mensagem, sabendo claramente que estamos vivendo esse mundo de transição, de um mundo de provas e expiação para um mundo regenerado, que não vai ser um mundo ditoso ainda, mas um mundo muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. E esse mundo que está se transformando não é a atmosfera, não, é cada coração. Cada coração. Nós, muitos dos chamados e poucos os escolhidos. Quem é que nos escolhe? Nós mesmos. É cada coração que se transformar que vai conseguir o ingresso para ficar nesse planeta, que vai ser um planeta regenerado. Aqueles que não conseguirem essa transformação vão ter a eternidade, como diz Emmanuel, para seguir o caminho em frente. Como diz Paulo, graças a Deus já somos o que somos. Por que ele diz isso? Porque já passamos por muita coisa. Quantas encarnações nós já tivemos? Imagine se apresentasse para nós hoje, nas nossas últimas 50 encarnações, quantos úteros nós já mergulhamos? Se colocasse todas as mães em filho, quanta coisa já fizemos? Coisas não tão boas e algumas coisas boas, mas que nos trouxeram até aqui nesse momento, com essa informação. Que essa conversa de Jesus com Simão Pedro possa despertar em nós esse conhecimento, esse entendimento de vivenciar o Evangelho dentro de nós. É a transformação de cada coração. Porque a gente escuta, ouve, mas não consegue colocar em prática. Como diz Emmanuel, nós estamos no mundo de provas e expiações. Somos espíritos ainda imperfeitos. Porque ninguém é internado no hospital com plena saúde, né? Eu não vou no hospital, chego lá, mas o que você vem fazer aqui? Não vim te visitar, porque está tudo legal, está tudo em paz. Não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Se nós estamos hoje e nós entendemos o Evangelho, que somos espíritos imperfeitos, é muito natural que as nossas escolhas sejam imperfeitas. Não tem nada de sobrenatural nisso. Por isso que devemos ser resignados. Resignados a quê? Às leis de Deus. Por se nós seguirmos os mandamentos, e não a nossa vontade, mas a vontade do Pai, não tenha dúvida que nós vamos atingir o nosso objetivo mais rápido. 17º capítulo do Evangelho. Sede logo perfeitos. Porque cada vez que nós escolhemos as nossas decisões, os nossos sentimentos, as nossas escolhas que nós plantamos, nós temos que colher. O Pai Nosso, ele diz: livrai-nos de todo mal. Quando a gente escuta isso, não está dizendo para nos livrar apenas do mal exterior. Ao contrário, livrar-nos do mal que está em nós. O mal que está em nós. Cada um que está aqui conhece suas vicissitudes. Nossa vida é cor-de-rosa, é tudo certinho, tudo maravilhoso. Nosso sentimento é de paz, é de amor, de alegria, tudo muito bem. Não. Nós temos as nossas vicissitudes, os nossos problemas, um mundo de provas e expiações. Quando nós entramos numa prova, é terrível, né? Cada um tem a sua. A gente sabe que a nossa dor é maior do que a do irmãozinho. E quando você passa por essa prova, por essa expiação, você continua sendo a mesma pessoa? O que muda? O que mudou? É algo interno, é dentro. A gente não consegue explicar. No Livro dos Espíritos Imortais, Allan Kardec pergunta, na pergunta 621, aonde está escrito as leis de Deus? E a resposta é clara e direta: na vossa consciência. Está em nossa consciência. Cada vez que nós consultamos a nossa consciência lá dentro e sabemos que erramos,
e saímos do caminho, como lá atrás chamamos de pecado, saímos fora do caminho, precisamos voltar no caminho. Essa expiação é esse momento. Essa conversa do Mestre com Simão Pedro, quando ele fala que o mal é o remédio, quando ele diz que a sombra é o bem. Porque é graças a essas expiações é que nos faz voltar ao caminho, não é isso? Isso que a gente aprende pelo amor ou pela dor. No momento, no estágio do nosso planeta, que nós que estamos aqui, meus irmãos, não tenha dúvida que todos nós estamos aprendendo pela dor. A dor é o remédio. É amargo, mas é o remédio. Quando nós ouvimos que o nosso país, o Brasil, é o coração do mundo, isso ninguém pode negar, é vista, comprovado, que é a pátria do Evangelho. O que nós imaginamos quando fala que é a pátria do Evangelho? Eu sempre achei que aqui ia aparecer alguém, algum doutor aí, um espírito elevado, de uma envergadura boa, que ia ser um exemplo para todos. Mas não é. Quando a gente lê a obra que foi psicografada por Chico Xavier, a gente consegue despertar e entender. Porque o Brasil não é um lugar para desfilar anjo, não. Muito pelo contrário. Jesus plantou a sua árvore da Palestina no Brasil. E aqueles portugueses que chegaram e descobriram esse país, não foi por acaso, foi a pedido do alto. Porque Jesus, ele vem na terra, de vez em quando, para fazer um levantamento do que está se passando. E lá atrás, quando ele desceu na terra para fazer um levantamento, disse que os anjos ficaram de olhos fechados, se encolheram de vergonha do que estava no planeta. E aí Jesus olha para Ismael e pede para Ismael reencarnar novamente. Aqueles fariseus reencarnaram em Portugal. A escola naval, que tem até hoje lá, foi lá que os palestinos se reencarnaram e vieram descobrir o Brasil, né, com a nacionalidade de português, terra de Santa Cruz, e iniciaram lá. Emmanuel diz que foi aqui nesse planeta que ele teve a chance de regenerar, como um padre jesuíta, e assim como os outros. Todos aqueles que conseguiram se regenerar nesse planeta, se perguntar para ele se aqui é parte do Evangelho, ele vai te responder. Há pouco tempo atrás fizeram uma enquete perguntando para os espíritas de São Paulo se achavam que aqui realmente era a pátria do Evangelho. 70% dos espíritos disseram que sim, 30% disseram que não. E perguntaram como é que pode a Lava Jato, monetariamente, é um dos frutos maior deste mundo, sem considerar o valor da moeda em espécie monetária. Não existe nenhum buraco tão grande que foi feito nesse país pelos políticos, aqueles que são responsáveis para cuidar do povo. O número de abortos que tem por dia é estrondoso. O número de mortes por assassinato é estrondoso. Como é que pode ser a parte do Evangelho? Quando a gente vai ler, a gente vai entender. Quando Jesus esteve na terra, que houve que aconteceu isso, ele pede para que Ismael fosse para os lugares mais tenebrosos desse mundo e trouxesse o que há de pior de político para cá. Que reencarnasse aqui. Aqueles religiosos que haviam falido na Inquisição, que trouxesse para cá o que tinha de pior no mundo, e dá uma bandeira em branco na mão de Ismael e fala: escreva ali a sua mensagem, espero que você seja fiel ao Pai assim como eu sou. Ismael escreve: Cristo, Deus, Cristo e caridade, e vai e traz toda essa gama para o Brasil. Esse é o nosso país. Então aqui não é um lugar de desfilar, ao contrário, aqui é o hospital de Cristo. Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
além de ser um país, um mundo de provas e expressões, o Brasil é o hospital do Cristo. Aqueles que aqui estão tendo a oportunidade de regenerar. E às vezes eu me pergunto, por que eu nasci aqui? Por que eu estou nesse mundo? E a resposta é clara. Não precisa nem dizer. Uma pessoa sã não teria sido internada no hospital. O que nos leva a essa reflexão? Aqui é um lugar de regenerar seres. O Brasil é um lugar de regenerar seres. Não é um lugar para desfilar anjo. Muitos imaginavam que havia uma rainha cheia de ouro desfilando e todo mundo adorando e rezando, dizendo que aquilo. Não é isso. Jesus não veio para esses. Ele veio para os doentes. Veio para nós. Trazer a sua terapia de amor. E é através dessa terapia de amor que nós vamos conseguir se regenerar. Uma obra aqui, Pensamento e Vida, devo ter comentado. Emmanuel diz no prefácio aqui que, a pedido de um coração amigo encarnado, e pedido que trouxesse do plano espiritual uma obra que tivesse uma mensagem que vinha do plano espiritual, que pudesse nos auxiliar. Emmanuel diz que esse livro é um livro oral que todos nós, nas escolas, no plural, do plano espiritual, estudamos antes de encarnar. Então, o que está aqui, cada um de nós já estudamos antes de encarnar. No capítulo 30, que é o último capítulo desse livro, Emmanuel fala sobre o amor. Vou fazer uma leitura rápida para a gente fazer o encerramento. Capítulo 30, o amor. O amor puro é o reflexo do Cristo em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e da justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto das flores harmônicas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura de comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso da solidariedade entre os homens. Plasma divino que Deus envolve tudo o que é a criatura, o amor e o hálito dele mesmo. Nós comentamos, o amor de Deus é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-nos assim com a silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios, respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no grau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor e lhe concede milhares e milhares de séculos para elevar-se na viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que representa junto do verme. Veja isso, milhares e milhares de séculos. Assim somos nós. Estamos há milhares e milhares de séculos nessa caminhada para chegar onde nós chegamos. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que aninha o pássaro indefeso, pode acolher a serpente com suas armas da morte. O amor do Pai se estende a todos e a todos, sem nenhuma distinção. Está dizendo, assim, o mesmo amor que ele tem pelo pássaro, ele tem pela cobra. O mesmo amor que ele tem pelo germe, ele tem pelo anjo. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos a quem ninguém violenta, embora na razão do mesmo amor infinito que nos estabilidade e manifesta em cada consciência de acordo com as suas próprias obras. É amando-nos
permite o Senhor, pelustrar-nos sem prazo no caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos quando impensadamente nos consagramos ao mal, a propriedade e eternidade, a própria eternidade, para reconciliar com o bem que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raiz da sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é a legislação que ele estatuiu, e cada espírito reflita livremente naquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que se empenha o coração. Eis porque Jesus, modelo divino enviado por ele à terra, para clarearmos a senda em cada passo do seu missionário, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de compensação, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo do sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e a misericórdia, é para que a vida e o pensamento de todos lhe retratem as pregas de luz. Legou-lhes em nome de Deus a sua forma inesquecível, deixando para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, Jesus é o próprio amor encarnado do Pai. Por isso que diz que ele é um caminho, a verdade e a luz, e somente através dele vamos chegar ao Pai. Que essa conversa de Simão Pedro possa nos auxiliar e nos levar a uma reflexão da nossa caminhada. Obrigado, meus irmãos.